Olá pessoal, seja bem-vindo à live no dia de hoje. Nessa live aqui eu vou falar tudo sobre a depressão e a ansiedade. Vou falar quais são os principais problemas que pode acarretar caso você não busque nenhum tipo de tratamento, que é o que eu mais vejo mediante os meus pacientes, onde eles fazem de tudo para negligenciar o tratamento. Nessa live aqui também eu vou explicar quais são as principais causas de depressão e ansiedade e o que é depressão e ansiedade. Então, para você que realmente não sabe nada do assunto, tem um pouco de conhecimento ou sabe muito, essa live ela é importante porque ela é baseada em conhecimento científico, o mais atual que tem. Então tudo que tem de novo sobre depressão e ansiedade, eu acabei colocando nessa apresentação. Como vocês viram, aqui do lado vai ter um slide, e nesse slide eu vou utilizar para que eu possa explicitar, para que eu possa ilustrar tudo que eu for explicando, porque é muito mais fácil eu explicar e você visualizar, porque daí você consegue tornar o conhecimento muito mais mensurável. E também a forma de você memorizar aquilo que eu falo, nesse formato mais de aula, fica muito mais simples para que você possa entender. Eu sou conhecido por facilitar o conhecimento sobre saúde mental. Então, tudo que envolve o funcionamento cerebral do nosso organismo, depressão, ansiedade, eu tento pegar aquilo que tem de técnico e facilitar na compreensão mais simples possível para que as pessoas possam entender. Nessa live de hoje ela é importante justamente porque eu estou aqui para responder a principal pergunta: qual é a importância de aprender sobre depressão e ansiedade e esses tópicos que eu acabei de explicar no final. Então, para você que não me conhece, eu sou o psicólogo Felipe Galan, eu sou psicólogo clínico, ou seja, eu atendo pessoas na minha clínica e também online. Então, para você que mora em qualquer lugar do mundo, eu consigo ter atendimento online juntamente comigo. E também eu estou me especializando em neuropsicologia e em perícia judicial. Essas áreas eu acabei adquirindo um amplo conhecimento técnico e justamente com o conhecimento científico no dia de hoje, por meio de estudos, eu vou complementar a minha experiência junto com estudos científicos para que eu possa fundamentar o máximo que eu posso e trazer o máximo de conhecimento para que eu possa te ajudar. Saiba que quanto mais conhecimento você tem sobre depressão e ansiedade, mais fácil fica para que você possa combater esses dois problemas. Eu acredito que vocês concordem comigo, quanto mais conhecimento você tem em relação a algo, mais fácil fica. Por exemplo, se eu tenho conhecimento de que eu tenho, por exemplo, uma história genética de família onde todo mundo tem câncer de pele, é bem provável que eu tenha genes que eles podem se desenvolver ao longo dos anos, ao longo da minha vida toda, como um câncer de pele. Ou seja, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, se eu tenho conhecimento sobre câncer de pele, que eu tenho realmente as chances de desenvolver, é muito mais fácil eu já buscar me prevenir. Então, para você que às vezes tem os sintomas de depressão ou de ansiedade, às vezes você não percebe os sintomas. Então, essa live de hoje é importante para as pessoas que sofrem, para as pessoas que já trabalham na área, para as pessoas que são parentes e querem perceber em algum familiar, e justamente isso facilita porque os sintomas às vezes eles vêm de forma camuflada. Então, às vezes a pessoa está feliz, mas está depressiva, às vezes a pessoa está triste, mas ela está ansiosa. Então, assim, às vezes é um pouco confuso. Só que tem um grupo de sintomas onde fica bem característico que a pessoa tem algum problema. Lembre-se, sintoma é um alerta e não um diagnóstico. Então, de maneira nenhuma, eu quero que nessa live aqui você aprenda o conhecimento que eu vou te proporcionar e você saia fazendo diagnóstico com todo mundo. Justamente porque o diagnóstico ele precisa ser feito com os profissionais. Mas os sintomas, eles são como se fosse um alerta. Ou seja, alguma coisa está acontecendo de mal com aquela pessoa e nós temos que buscar o máximo de conhecimento para ajudar. Então, como eu disse, a principal pergunta que fundamentou essa live de hoje, também para que eu possa iniciar a minha apresentação, é: qual a importância de saber sobre a ansiedade e sobre a depressão? Acabei de explicar para vocês que o principal ponto da importância de aprender é ter o conhecimento. Quando eu detenho do conhecimento sobre um perigo, e eu sei do que aquele perigo ele é capaz de me acarretar, de impactar, de afetar, e eu sei basicamente quais são as consequências, eu tenho todas as armas e tenho poder sobre aquilo. É ruim quando nós enfrentamos algo que nós não conhecemos. E eu posso dar um exemplo muito claro em relação ao Covid. Nós não conhecemos muito bem ainda esse vírus, nós não sabemos quais são as mutações que ele pode realmente acarretar. E justamente por conta disso, mostrou para todo mundo o quanto que esse vírus ele pode ser letal e o quanto que ele está impactando globalmente, ou seja, a todos os países, não só aqui no Brasil. Então você percebe que quando você não tem conhecimento sobre algo, isso dificulta o tratamento. Agora, a depressão ela já é de séculos já. Então, vários estudos científicos já foram publicados de diversos tipos de técnica e tratamento, só que sempre as pessoas buscam ir atrás de medicação, atrás de
tratamento fácil, atrás de cura, só que as pessoas não querem aprender as técnicas específicas para controlar. E no dia de hoje, ter o conhecimento sobre um possível perigo ou um problema, isso te dá mais armas e mais poder para poder enfrentá-lo. Então, quanto mais conhecimento nós temos, por exemplo, sobre o Covid, mais fácil fica de trabalhar, mais fácil fica de resolver o problema. Então, fica bem claro na cabeça de vocês que hoje o Brasil e o mundo não tem tanto conhecimento sobre esse vírus. E é justamente isso que dificulta para que nós possamos vencê-lo ou pelo menos controlá-lo. No caso da depressão e da ansiedade, há séculos tem esse conhecimento científico. Então, ele já é um conhecimento que está aí. Então, quanto mais conhecimento você tem sobre a depressão e a ansiedade, mais fácil fica para você aprender a controlar. Então, qual é a importância de aprender? É deter do conhecimento para que você tenha mais poder e consiga de uma vez por todas resolver esse problema na sua vida ou pelo menos controlá-lo. Tá bom? É interessante também aprender sobre depressão e ansiedade justamente por conta da saúde mental. Para quem não sabe, saúde mental são aqueles problemas complexos onde envolve a parte da nossa mente, ou seja, depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno dismórfico corporal, tudo aquilo que envolva questões do nosso funcionamento cerebral, da nossa mente. Por isso que é chamado de transtorno, porque envolve coisas que sejam mais mentais. E justamente por conta disso, a saúde mental, ela não é uma gripe, ela não é um Covid. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais fácil fica de você conseguir vencê-la ou controlá-la. Agora, quanto menos conhecimento, você pode ter certeza que você sempre vai sofrer com esses dois problemas de depressão e ansiedade. Aqui, na próxima imagem, como vocês veem no slide, saiu uma matéria na CNN Brasil sobre saúde mental na pandemia. E aqui vem explicando que o Brasil, hoje, mediante todos os países, ele se encontra em número 1 de ansiedade e de depressão. Olha só o quanto que isso é agravante. O Brasil em primeiro lugar de depressão e de ansiedade. Ou seja, essa matéria aqui deixa claro que os diagnósticos feitos no Brasil mostram que a população ela realmente está doente. E as pessoas que elas estão doentes por conta desses problemas, você percebe que em muitas das vezes é por conta da falta de conhecimento do que fazer. Por isso que realmente eu estou aqui para explicar nessa live as principais técnicas. Mas quando você sabe basicamente o que é depressão e o que é ansiedade, ter o conhecimento sobre isso já vai te tranquilizar, porque às vezes você está triste e você acha que está depressivo, às vezes você acha que a ansiedade, naquele momento, por ela ser desagradável, ela é ruim, mas muitas vezes a ansiedade ela é algo necessário, como também a tristeza. Muitas vezes a tristeza é necessário e nós acabamos, infelizmente, patologizando os principais sentimentos e os principais comportamentos que nós temos do dia a dia. Nós achamos que tudo é ruim e nós achamos que os principais sentimentos que estão aí para nos proteger são justamente eles que nos deixam doentes. Por isso que o Brasil se encontra em primeiro lugar, porque realmente é um país onde está enfrentando muitos problemas, principalmente nessa parte onde eu quero dizer de fome, principalmente na parte de desigualdade social, essa instabilidade e essa polarização política, essa instabilidade financeira. Saiba que tudo isso é uma causa específica, principalmente social, e que afetam as pessoas. As pessoas acham que depressão e ansiedade é frescura, é falta de Deus, é falta de amor, é falta de espiritualidade, é falta de família. Não. A ansiedade e a depressão são causas múltiplas e justamente por conta disso, a saúde mental ela não é uma gripe. Ela não é algo simples, ela é algo muito complexo e que você tem que ter um conhecimento por completo para conseguir controlar. É igual eu sou psicólogo, mas eu também sinto, às vezes, uma ansiedade um pouco mais patológica, em excesso. Eu também, às vezes, fico triste. Mas como eu sou psicólogo e estudei muitas técnicas, e são justamente elas que eu vou ensinar aqui no dia de hoje, eu consigo controlar. Então, quando eu percebo que eu estou um pouco nervoso, eu consigo controlar. Por exemplo, quando o país está em uma polaridade política, eu fico preocupado, porque eu não sei qual é o futuro do meu país. E essa preocupação faz com que, pelo menos, eu crie um compromisso do que eu tenho que fazer no futuro. Então, eu fico pensando. Só que como eu sei que se eu pensar muito sobre isso, eu posso exceder o meu limite de ansiedade, então quando eu percebo que eu estou pensando muito, eu já tento ficar um pouco, eu já deixo isso um pouco de lado. Então eu paro de assistir notícia, eu paro de mexer nas redes sociais, eu posto mais os meus conteúdos, eu vou trabalhar com os meus pacientes. Agora, quando eu vejo que eu estou tranquilo, aí eu volto a estudar esses assuntos para entender o que eu preciso fazer no futuro, justamente para resolver esses problemas na minha vida, para que essas polarizações políticas, essa instabilidade financeira, ela não impacte na minha vida. E eu, como profissional, eu estudo muito justamente para trazer o conhecimento específico, científico e comprovado para que você também saiba exatamente como que você tem que controlar. E quando eu vi esse número aqui na CNN, que o Brasil hoje, né, é o primeiro de ansiedade e depressão, isso me deixou realmente muito triste
e fizeste com que eu me impulsionasse a vir no dia de hoje para fazer essa live, tá bom? Eu trouxe também outras notícias aqui. Ó, depressão será a principal causa de afastamento do trabalho no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Essa notícia aqui, ó, ela foi publicada em 2 de janeiro de 2018, conforme vocês estão vendo aqui no canto. Por que a depressão e a ansiedade é algo preocupante? Saiba que os sintomas, eles não vão afetar só o seu organismo. Ah, eu estou triste, eu estou com falta de prazer, eu estou desanimado, eu estou tendo problema com o sono, eu tenho pensamento acelerado, eu tenho ataque cardíaco, parece que eu vou morrer. Ou seja, as pessoas acham que depressão e ansiedade são duas doenças e que essas doenças elas vão só afetar o comportamento delas ou só afetar o organismo delas. Muito pelo contrário, pessoal. Esses sintomas que esses dois problemas geram em vocês acabam trazendo outros problemas, principalmente no serviço, conforme disse a OMS. Ou seja, se você tem um problema de concentração, se você tem um problema de memória, se você tem um problema de insônia, isso vai afetar a sua capacidade, o seu desempenho profissional. Por isso que você, se for um profissional liberal ou um profissional que queira ter crescimento na sua empresa, eu sou um executivo e quero crescer mais. Ou você trata a sua depressão e a sua ansiedade, ou o seu desempenho profissional ele vai cair muito. Por isso que depressão e ansiedade não são pessoas fracas, não são pessoas frágeis, não são pessoas burras, não são pessoas incipientes, não são pessoas que realmente não têm espiritualidade ou que não têm Deus na vida. Não. A ansiedade afeta todas as pessoas em todo o mundo. Como vocês podem ver nessa imagem onde eu coloquei, segundo lugar é a Irlanda e terceiro lugar é os Estados Unidos, ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, até eu, estamos vulneráveis a desenvolver esses dois problemas. Então, conforme disse a Organização Mundial da Saúde, nós temos que ter noção que se você não tratar esses dois problemas, a maior causa de afastamento virá por conta de depressão e ansiedade. Ou seja, as pessoas acabam diminuindo a depressão e a ansiedade achando que o câncer é pior, achando que o Covid é pior. Gente, nós temos que considerar que depressão, ansiedade, por ser coisas de saúde mental, não são frescura. E também nós temos que entender que o mesmo valor que os profissionais e que todo mundo dá para a saúde mental e para o câncer, a população também tem que dar. Não é porque o seu pai tem depressão, que a sua mãe tem câncer, que você tem que dar mais atenção para a sua mãe do que para o seu pai, porque o câncer é pior. Nós não podemos colocar dentro de uma balança e colocar qual é o pior e qual é o melhor. Nós temos que tratar todos da mesma forma. Então, se alguém está sofrendo com depressão ou com ansiedade patológica, de uma vez por todas, nunca mais julgue essa pessoa, porque como você viu nessa matéria aqui do lado, está tendo afastamento de trabalho. Conforme eu falei para vocês, eu sou perito judicial e eu trabalho também com causas que envolvam interdição, incapacidade civil, ou seja, são pessoas que não têm condição de exercer os seus direitos civis, os seus direitos como um cidadão. São pessoas que não têm capacidade mental para trabalhar. E justamente por conta disso, elas precisam ser interditadas, ou seja, elas precisam se afastar dos seus serviços. Essa pergunta aqui do lado, quem que a depressão e a ansiedade afeta? Minha resposta é a todas as pessoas. Para você que está me vendo, para você que está me ouvindo, não sei a hora que você está assistindo esse conteúdo. A depressão e a ansiedade pode te afetar. Você não é 100% blindado. Não é porque você é um corredor, é fitness, come certinho, tem uma boa família, você também está com probabilidade de desenvolver qualquer tipo de problema. Coloque na cabeça, nós não somos 100% blindados de depressão ou de ansiedade. Não é porque eu sou psicólogo que eu nunca vou sofrer com isso. Não é porque o psiquiatra ele passa medicação que ele vai se automedicar e por conta disso ele não vai sofrer com isso. Não! Retire isso da sua cabeça. Depressão e ansiedade não são frescura e qualquer pessoa pode desenvolver. Segundo a ciência trabalha com probabilidade. A probabilidade nada mais é do que estatística. Estatística significa que se eu tenho muitos comportamentos de fatores de proteção, as chances para que eu desenvolva um problema depressivo ou ansioso são menores. Agora, se eu sou uma pessoa onde eu só tenho fator de risco, ou seja, eu não durmo bem, eu não como bem, eu não faço atividade física, eu não tenho uma família boa, eu não tenho um bom emprego, eu sempre sofro dessas instabilidades sociais que ocorrem, tanto política, quanto financeira, quanto sanitária, e justamente por conta disso, aumenta a minha probabilidade e a minha vulnerabilidade na hora de desenvolver um problema. Então perceba que a ciência trabalha com probabilidade, ou seja, quanto mais comportamento de proteção você fizer, mais protegido você estará. Você aumenta a probabilidade. Você aumenta.
Agora, não é porque você tem uma alta probabilidade de fatores de proteção que você realmente vai ficar a par das outras pessoas. Não, qualquer pessoa pode desenvolver. Por isso, entenda, o meu objetivo enquanto psicólogo é ensinar a você a ter mais fatores de proteção, que eu vou explicar isso ao longo da live, do que de risco. Os conhecimentos que eu faço na internet, eles realmente não têm o principal propósito só de ensinar sobre depressão e ansiedade, mas sim em ter um organismo, em ter um cérebro, em ter uma mente saudável. Justamente porque nós temos que ter um corpo saudável para enfrentar as possíveis doenças e não um corpo doente para enfrentar as doenças. Então nós temos que ter mais fatores de proteção justamente para te proteger do que fatores de risco. Por isso que qualquer pessoa está vulnerável a desenvolver qualquer tipo de problema, principalmente depressão e ansiedade. Vamos começar aqui então com a ansiedade. Então, primeiramente, eu vou falar da ansiedade, explicar basicamente o que é e a diferença dela com medo, e depois eu vou fazer a explicação dela junto com a depressão e qual é a diferença de depressão para ansiedade. Então vamos lá. A ansiedade nada mais é do que um sentimento natural, normal, onde todo mundo tem, justamente porque a ansiedade ela é baseada no medo. Então, a emoção de base da ansiedade é o medo. Então, sempre que você está ansioso, a emoção de medo que está baseando essa ansiedade. Então, por exemplo, estou ansioso com a prova que o professor passou, ou seja, você está com medo de mal. Estou ansioso de ver uma moça que eu conheci na internet, ou seja, você está com medo, por isso que você está preocupado. Estou ansioso porque eu tenho que fazer o melhor Natal da minha vida. Você está com medo de que o Natal seja ruim. Então perceba que a ansiedade, a emoção de base da ansiedade é o medo. E quando nós temos medo, nós ficamos ansiosos. Só que a ansiedade, então, é um sentimento natural, só que é um sentimento desagradável. Não é gostoso ficar ansioso, não é gostoso ficar preocupado. Só que a preocupação, ela é necessária. Vamos pegar, então, basicamente, o significado da palavra pré, vem de antes, e ocupação, uma situação. Então, antes que ocorra uma situação, o meu cérebro ele já começa a gerar pensamentos automáticos e eles me projetam para o futuro para que eu possa antecipar os possíveis problemas. Então, a ansiedade nada mais é do que um estado de preocupação do nosso organismo, onde o nosso cérebro ele nos projeta para o futuro para que você possa antecipar os problemas. Nada mais é do que você pensar antes de agir. E nós sabemos já que pensar antes de agir acaba te protegendo contra os perigos. É a mesma coisa aqui. Se você está assistindo essa live, automaticamente você está criando um comportamento preventivo. Prevenção é, antes da doença, eu tenho conhecimento para que eu possa fugir da doença. Então, antes que você venha ter um problema com ansiedade, você está aprendendo como você pode diminuir as chances de desenvolver ansiedade patológica. Lembra que eu falei sobre probabilidade? Exatamente isso. Então, a ansiedade é um estado de preocupação que o nosso organismo tem, onde ele vai projetar você para o futuro, justamente para que você possa antecipar os possíveis problemas. Só que toda essa situação ela é desagradável, não é gostoso sentir. Agora, a ansiedade ela só é problemática quando ela é em excesso, que é justamente você que está me assistindo e está sofrendo. Então, para você que está... Então, para você que está assistindo e está sofrendo, saiba que a sua ansiedade ela está em excesso. Ela já passou realmente o limite que o seu corpo aguenta. Então, justamente por conta disso, você está com ela de forma desregulada. E aí sim que você tem que aprender as principais técnicas e saber que a ansiedade ela está ali para te ajudar. Sem a ansiedade, você pode ter certeza que você não teria nenhum tipo de preocupação na vida. E a preocupação, ela te ajuda a pensar antes de agir e ela te ajuda a planejar melhor em relação a tudo que você for fazer. Então, para você que realmente quer fazer um ótimo aniversário, você pode se planejar antes. Então, a sua preocupação te faz antecipar os problemas desse aniversário e aí você consegue se planejar melhor, se organizar melhor para dar uma ótima festa. Isso não diz que você não vai ter problemas na festa, mas isso diz que você pode antecipar e evitar se prevenir de possíveis problemas. Você está vendo aonde que a palavra probabilidade está? Então você está diminuindo a probabilidade de um problema futuro. Então ansiedade é algo bom. Então para você que está sofrendo, coloca na cabeça que sempre que você sentir sintomas ansiosos, não é porque você tem sintomas ansiosos que você vai morrer. Não é porque você tem sintomas ansiosos que você vai ter algum problema de coração. Não é porque você tem ansiedade que você está doente. Não. Saiba que a ansiedade é um estado natural do seu organismo. É só o seu organismo se defendendo mediante ao medo. Mas, Felipe, qual é a diferença, então, do medo para a ansiedade? O medo, conforme vocês veem aí na imagem, ele nada mais é do que uma emoção que gera de forma involuntária quando o nosso organismo ele encontra um perigo. Então vamos supor que eu esteja andando na floresta e aí eu vou avistar um urso. Na hora que eu vejo o urso, eu vou sentir medo do urso. Por quê? Porque o urso está ali.
Então, medo é uma emoção de um perigo iminente, ou seja, um perigo que realmente está ali. Vou dar um exemplo mais fácil em relação à minha pessoa. Agora eu estou aqui no estúdio fazendo esse vídeo para vocês e justamente eu estou aqui com a porta fechada, trancada, com a janela fechada. Vamos supor que do nada entre uma pessoa aqui e queira me assaltar. Eu vou sentir medo. Por quê? Porque o perigo ele está ocorrendo no presente, na hora. Por isso que tem aquela brincadeira aqui, ansiedade é futuro e medo é presente. Então, na hora que entrar o bandido aqui, eu vou ficar com medo e não ansioso, medo. Aí, na hora que o bandido for embora, quando eu for gravar novamente a live, aí eu vou ficar pensativo, pensando, tentando prever se ele vai voltar ou não. Aí isso é ansiedade. Perceba que eu estou pensando no futuro? Então, se eu já estou projetando para o futuro, aí é ansiedade. Agora, se eu fico pensando em relação se ele pode entrar ou não, aí é ansiedade. Agora, a hora que ele entra, aí sim é medo. Então o medo é uma emoção. Perceba que medo e ansiedade é basicamente a mesma coisa. A diferença é que o medo ocorre na hora e a ansiedade é sempre o futuro. Vamos explicar agora então a parte do medo de forma mais profunda. Então o medo ele pode ser dividido em 3 pontos específicos, que é o perigo potencial ou incerto, o perigo distal, que é distante, e o perigo proximal. Então, o perigo potencial ou incerto é basicamente quando você vai no meio de uma floresta, por exemplo, e você sabe que aquela floresta pode ter um urso. Então, você fica com medo, ou seja, ele pode aparecer ou não. Agora, no perigo distal, é quando você realmente vê que tem um urso ali, mas ele está distante, então você está com medo, mas você já está um pouco mais tranquilo. Agora, no perigo proximal, é realmente quando o urso ele parte para cima de você. Aí o seu corpo ele pode ficar imóvel. Lembra do episódio do Chaves, onde ele ficava com medo e ele ficava paralisado? Aí vinha a Chiquinha e jogava uma água nele? Aquela reação do Chaves é uma reação de imobilidade. No caso da fuga, quando você está com medo, às vezes você pode fugir. Ou você pode lutar. Nessa imagem agora explica basicamente como que funciona o nosso cérebro. Então, quando nós estamos passando por um processo de perigo distal, ou seja, distante, conforme vocês veem na imagem, então perceba que eu já vi um lobo, então eu tô com medo. Beleza. Aí no caso, quando o lobo se aproxima muito, aí fica um perigo proximal, fica próximo. E aí, justamente por conta disso, o medo ele vai ser processado no nosso sistema límbico, que é na amígdala, e a amígdala ela vai ter 3 comportamentos impulsivos. Ou você fica imóvel, ou você luta, ou você foge. Irei explicar agora então sobre ansiedade normal e ansiedade patológica. Como eu já expliquei lá no início, a ansiedade normal é um sentimento natural, necessário, não é agradável, é desagradável sentir, mas ele é necessário. Por quê? Porque a ansiedade é pensar antes de agir. Eu expliquei sobre o medo no sentido de em relação com a ansiedade, para você entender que medo é a base da ansiedade, mas medo e ansiedade têm diferenças. Medo é algo presente e ansiedade é algo futuro. Quando a sua ansiedade normal ela é excessiva, ou seja, ela passou do limite que é estabelecido como homeostático, como normal para você, você pode ter certeza que ela pode entrar dentro do rol de patologia, ou seja, ela é doentia. Só que não existe sofrer com ansiedade. Coloca isso na sua cabeça. Não existe sofrer com ansiedade, existe sofrer com algum tipo de ansiedade. Muitos pacientes, pessoas ou até seguidores falam: Felipe, eu estou sofrendo com ansiedade, eu estou sofrendo com depressão. Saiba que você não está sofrendo com ansiedade ou com depressão. Você está sofrendo com algum tipo de depressão ou tipo de ansiedade. Então, coloca na cabeça que quando você fala que sofre com ansiedade, você está falando que existe um tipo só de ansiedade, que é aquela mais comum onde o pensamento acelera, o peito dói. Não. Existem diversos tipos de ansiedade e diversos tipos de depressão. Então nunca mais fale a frase: Felipe, eu sofro com ansiedade, eu sofro... Não. Pergunte para o seu médico ou para o seu psicólogo: eu sofro com que tipo de ansiedade? Que quando você sabe qual é o tipo de ansiedade, aí fica mais fácil. Lembra no começo da live que eu expliquei que quando você tem um conhecimento sobre algo, só de ter o conhecimento já te dá armas, já te dá munições, já te dá uma armadura, uma proteção maior para você enfrentar o perigo? Por quê? Porque o conhecimento faz com que você saiba de tudo. Onde eu fiz a relação com a Covid, que a gente não tem tanto conhecimento assim porque é um vírus novo e justamente por conta disso está matando muitas pessoas. Então, nunca mais fale isso. Agora, se a sua ansiedade for normal, aí você não está sofrendo com a ansiedade normal. Você está então sofrendo com um tipo de ansiedade patológica. Olha o verbo sofrer. Então, se você está sofrendo, é algum tipo. E por conta disso, quando você então excede essa ansiedade normal, entra a nível patológico, ou seja, estou sofrendo com ela por semanas a meses, aí justamente por conta disso, a gente entra dentro da classificação dos transtornos ansiosos.
Os transtornos ansiosos é o nome que dá para os tipos de ansiedade. Aí sim eu quero que nesse momento, assistindo essa live, você pegue um papel e anote os sintomas que você tem e tente comparar com os sintomas que eu vou explicar aqui. Os tipos de ansiedade mais comum que eu acabei colocando é transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno fóbico social e transtorno fóbico específico. São os tipos mais comuns. Lembre-se, não é porque eu vou falar sobre sintoma que sintoma serve como um tipo de diagnóstico. Não. Só os profissionais que são capazes de fazer um diagnóstico, porque eles vão avaliar outras causas, outras possibilidades e não só o diagnóstico e não só os sintomas. Sintoma é um sentido de alerta. Sintoma é só para eu saber qual é a possibilidade do tipo de ansiedade ou depressão que você sofra. Não significa que os sintomas vão realmente dar o diagnóstico perfeito. Então não é para você sair dessa live aqui e sair diagnosticando as pessoas só por conta dos sintomas que eu vou citar. Não. É para você pegar os sintomas e falar assim, olha, eu acho que eu tenho esse tipo de ansiedade. Aí sim que eu vou procurar ajuda. Combinado? Então tudo bem. Então vamos lá. O primeiro que eu quero explicar aqui é a respeito do transtorno do pânico. O transtorno do pânico, ele é classificado então com sintomas de sudorese, que é quando você fica suando, sensação de estar no limite, ou seja, parece que você vai explodir, parece que vai acontecer uma catástrofe, parece que o mundo vai cair, parece que todo mundo vai morrer, ou que você vai morrer. Sente uma dor no peito, igual essa imagem da menina que tá com a mão no peito, mas é uma dor muito forte, eu mesmo já senti, é horrível. Uma sensação de engasgo, sabe? Quando você engole, parece que tem aquela bola aqui. Elevação dos batimentos cardíacos, sente que os batimentos realmente ficam rápidos, agitação ou arrepio, você fica arrepiada, dá aquele arrepio forte, formigamento, dificuldade em respirar ou falta de ar, ou seja, parece que você está tendo realmente algum ataque cardíaco, algum piripá que você vai ter por conta do seu coração. Então todo mundo acha que está tendo algum problema de coração, só que os sintomas de um ataque em relação a uma crise de ansiedade, eles são muito parecidos. Então, sempre que eu pego pacientes que estão com muito transtorno do pânico, o primeiro passo é encaminho para um cardiologista para que ele possa fazer uma avaliação e ele possa descartar causas cardiológicas, ok? Porque daí o foco vai ser realmente causas psicológicas ou neuropsiquiátricas. Aí às vezes tem que associar com algum tipo de medicação. Mas já é comprovado já que as medicações, elas atuam mais em caso de moderado a grave, e casos de leve a moderado ali mais ou menos, aí a gente pode entrar apenas com técnicas específicas e não só medicação. E que as pessoas acham que, como a ansiedade e depressão é como se fosse qualquer tipo de doença, eles acabam colocando que é como se fosse uma gripe, onde você toma remédio e basicamente passa. Não funciona assim porque é saúde mental, tá bom? Então, esses sintomas aqui, ó, de tontura, sensação de fraqueza, sensação de calor, basicamente são os sintomas que eu mais atendo na clínica. Os transtornos do pânico, eles são muito comuns, como o transtorno de ansiedade generalizada. Mas o transtorno do pânico é o que mais acomete as pessoas, que é aquela crise forte, aquela intensidade que parece que você vai morrer. Parece que vai dar um piripaque, dá um desespero na pessoa, onde ela acha que vai morrer. Ela sente que está no limite, ela sente que ela vai explodir. Isso é transtorno do pânico. Agora o transtorno fóbico social. Transtorno fóbico social são as pessoas que têm medo de falar em público. Vamos pegar a palavra? Fóbico significa medo. Por isso que é aracnofobia, porque é medo de aranha, claustrofobia, medo de ficar em lugar fechado. Então fobia significa medo e o social significa relações. Então, transtorno fóbico social. A pessoa tem medo de falar em público, tem medo de conhecer novas pessoas, ela tem medo de conversar, ela tem medo de conhecer, ela tem medo só de interagir ou até possivelmente de entrar no ônibus e ter que dar dinheiro. Então ela tem medo de entrar no ônibus, ela evita entrar no ônibus. Na verdade, ela evita sair de casa, porque ela tem medo de ter qualquer tipo de relação. Ela tem medo de usar um banheiro público, tem medo de qualquer tipo de relação social com outras pessoas. Por exemplo, introspecção é um tipo de personalidade de uma pessoa que é mais quieta, só que quando ela quer conversar com o outro, ela conversa normalmente. Ela consegue se interagir, porque ela não tem medo de se socializar. Fobia social, a pessoa tem medo de conversar. Então na hora que ela pensa, vou sair de casa para ir comprar um pão, ela sabe que ela vai ter que conversar com o padeiro. E justamente por conta deste ponto, é onde ela fica extremamente nervosa e ela não quer ir conversar com o padeiro. Entenderam? Agora o outro, transtorno de fobia específica. A fobia específica é quando eu tenho uma vida normal, só que aquela situação específica me coloca um medo absurdo. Por exemplo, aracnofobia são as pessoas que realmente têm medo de aranha, conforme eu falei.
Claustrofobia, são as pessoas que têm medo ali de ficarem em lugares fechados. Tem também aqui de zoofobia, são as pessoas que têm medo de animais, como dentre outros. Agora, é interessante vocês entenderem que isso não é brincadeira. Eu já peguei pessoas que têm medo de arroz, já peguei pessoas que têm medo de uva. Eu tinha uma amiga na época da faculdade, onde ela tinha medo de comer uva, mas aí todo mundo dava risada. Só que daí na hora que ela explicou por que ela tinha medo, quando ela era criança, ela engasgou com a uva e ela ficou quase em um perigo iminente de morte. Então ela quase morreu engasgada por conta de uma uva. Então por conta da uva, ela aprendeu que a uva é algo perigoso. O cérebro dela aprendeu que uva é algo perigoso. Então sempre que ela via uma uva, o cérebro dela, por ter o gatilho já comparado a uma memória de morte, porque ela ficou engasgada, então sempre que ela via uma uva, a uva despertava um gatilho de medo e fazia com que ela entrasse em pânico. Então, transtorno fóbico social são as pessoas que realmente sentem crises de ansiedade quando vão conversar com outra pessoa, e o transtorno fóbico específico são as pessoas que realmente têm uma crise de ansiedade quando vê uma aranha. Então, quando você vê alguém com medo de aranha, com medo de escuro, com medo de altura, por favor, não empurra essa pessoa, não zoa essa pessoa, porque essa pessoa está sofrendo, né? A cachorra mesmo lá da minha namorada, ela tem medo de bomba. Então todo ano novo nós temos que fazer de tudo para deixar ela protegida, porque ela realmente tem medo das bombas. E aí a cachorra entra em um estado de tremedeira, ela acha que ela está morrendo, então ela entra em desespero. Então por conta disso, não brinque com essas pessoas. Realmente acolha essas pessoas, vamos acolitar, vamos ajudar, vamos ser cuidadosos e vamos dar a proteção necessária para que elas possam melhorar, tá bom? Não brinque com essas pessoas. O outro é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse tipo de transtorno, ele é muito comum e ele é o mais normal entre as pessoas. Então, quando você tem uma ansiedade normal, você vai sentir aqueles sintomas de pensamento acelerado, aquelas coisas, mas é algo comum ali, normal. Só que quando ele fica em excesso, é bem provável que a pessoa venha desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada. Então, é o mais comum que tem. Por exemplo, é bem provável que eu vou ler aqui os sintomas e você vai fazer relação e falar, eu acho que eu tenho isso daí, tá bom? Então, ó, pensamentos acelerados, então fica aquela explosão de pensamento o tempo todo. Irritabilidade, ou seja, a pessoa tem aquela personalidade mais perfeccionista, irritada, tudo tem que ser no tempo dela, do jeito dela e o jeito que ela pede. E se você não fizer rápido do jeito que ela quer, ela ainda te chama de lenta e fica irritada com você, nervosa com você, porque ela quer que faça rápido. Então são pessoas que são que têm uma cobrança excessiva em relação a elas e a outras pessoas. Então por isso que elas ficam extremamente ansiosas, estressadas e nervosas, né? Outra coisa, são pessoas que também têm a sensação de estar no limite, parece que ela vai explodir também. Só que a diferença do transtorno do pânico é que essa sensação, ela ocorre de vez em quando. Então a pessoa está normal e do nada dá uma crise. Aí é onde ela explode e parece que ela vai morrer. Por isso que é o principal transtorno com mais intensidade, onde ela realmente acha que ela vai morrer. Agora, no caso da ansiedade generalizada, ela não chega a ter crises de ansiedade, mas ela tem um descontrole tão grande que ela sempre está fazendo alguma coisa. São aquelas pessoas que sempre têm aquele comportamento de nunca estar parada. Então ela fica mexendo no celular, ao mesmo tempo ela fica escutando música, aí ela quer conversar, ela quer limpar a casa, ela quer fazer comida, ela não para. Por quê? Porque os pensamentos não param, tá bom? Aquela pessoa muito agitada. Sudorese, a pessoa fica suando toda hora. A pessoa também tem uma aceleração cardíaca, né? O coração acelera. Ela tem insônia. Por quê? Porque como os pensamentos são automáticos, os pensamentos não param. E justamente por ter esse pensamento desenfreado, a pessoa acaba tendo dificuldade para dormir. A pessoa também tem uma preocupação excessiva. Por quê? Lembra que eu expliquei preocupação que é pensar antes de agir? Então a pessoa fica pensando no futuro constantemente. São aquelas pessoas que sofrem por antecedência. Por exemplo, você vai marcar uma viagem com ela para ir em alguma cidade, ela fica com medo, ela acha que não vai ser bom, ou ela já fica pensando qual é o lugar que tem que ir para comer, qual é o principal restaurante. São aquelas pessoas que elas sofrem por antecedência. É aquele tipo de pessoa que fica com medo de ir na viagem, aí quando chega a viagem, ela não se importa mais. Por quê? Porque ela já viveu a viagem antes, então elas sofrem por antecedência. Declínio cognitivo. São as pessoas que têm problema de concentração, problema de memória, problema de atenção. As pessoas não conseguem se concentrar em uma coisa só. Então elas dividem a atenção dela em várias coisas. E justamente por conta disso ela tem problema de aprendizado, de concentração, de prestar atenção naquilo que você está falando. Então são aquelas pessoas mais avoadas. Irei falar agora sobre a agorafobia. A agorafobia é um outro tipo, então, de transtorno de ansiedade,
onde basicamente uma intensidade do transtorno do pânico. Então o transtorno do pânico são aquelas pessoas que têm basicamente crise de ansiedade. Então se você já teve crise de ansiedade com muita frequência, recorrência e não esporádica, é bem provável que você possa ter um transtorno de pânico. Só que quem tem muito transtorno de pânico e não busca tratamento, ele pode vir a desenvolver uma agorafobia. A agorafobia é quando a pessoa tem muita crise de ansiedade, então ela evita ficar em lugares muito públicos, ela evita multidões, ela evita ficar próximo de lugar onde ela não consegue se deslocar. São aquelas pessoas que, se elas forem andar de carro, elas nunca vão andar em cidades que sejam muito engarrafadas, que tenham realmente muito trânsito. Elas sempre vão pegar mais rodovias, porque caso aconteça uma crise, elas conseguem fugir basicamente. Então são as pessoas que ficam se esquivando de tudo. Então a agorafobia é medo basicamente de estar no meio de multidões, tá bom? Se ela tiver com uma ou duas pessoas ali, ela já não vai sentir muito medo, como é o caso do transtorno fóbico social. Perceba que a diferença do fóbico social é quando eu realmente tenho medo de me interagir com qualquer tipo de pessoa, pode ser uma ou duas. No caso do agorafobia, a pessoa já não tem tanto pânico para conversar com uma ou duas pessoas, mas quando está em uma multidão, com várias pessoas, tá bom? Vou falar agora de um outro tipo então de transtorno de ansiedade, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Como o próprio nome diz, transtorno de estresse pós-traumático você tem um estresse excessivo pós um trauma. Esse transtorno, basicamente, ele veio a ser mais discutido na época da Guerra do Vietnã junto com os Estados Unidos, aonde a saúde americana começou a perceber, os médicos principalmente, junto com os cientistas, eles começaram a perceber que os soldados estadunidenses, eles acabavam tendo pesadelos constantes, flashbacks, sensações e lembranças muito ruins da guerra. Então perceberam que quando você passa por um evento traumático muito forte e acaba tendo esses flashbacks, essas lembranças ruins, por mais de 6 meses, basicamente, aí você pode se configurar em um transtorno de estresse pós-traumático. Tem diferença do transtorno de estresse agudo para o transtorno de estresse traumático. Então, transtorno de estresse agudo é algo mais leve, ou seja, você tem um trauma, sofreu de acidente, por exemplo, bati a moto, e aí o medo que você tem de andar de moto por um período aí mais ou menos de 2, 3, 4 meses, é normal você ter esse medo ainda porque foi um trauma muito forte, você bateu com a sua moto. Agora, se esse medo ele continua por 4, 5, 6, 7, 8 meses, um ano aí basicamente, aí sim, os cientistas, os médicos pedem para que você se alerte, porque é bem provável que você tenha algum tipo de transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, o trauma de sofrer um acidente com a moto te faz ter sensações ruins por meses. Então você acaba tendo flashbacks, lembranças ruins, pesadelos constantes, fuga de lugares semelhantes ao trauma. Então sempre que você está perto de um lugar onde foi traumático, você acaba fugindo. Então no caso, se você sofreu um acidente de moto, qualquer moto que você vê na rua já te dá um medo excessivo. Qualquer coisa que você veja que seja relacionado à moto, você já acaba tendo sintomas de ansiedade muito forte. Por isso que é um problema de ansiedade, percebe? Perceba que os transtornos ansiosos, eles sempre têm como base a preocupação. Outras coisas, né? Excitação exagerada. Então você acaba tendo até uma possível crise de ansiedade por conta da moto. Olha só. Reações físicas, ter ataques de raiva e ansiedade frequente. Então, sempre que você passa por um trauma muito forte, e mesmo esse trauma tendo passado meses e anos, e você vem tendo esses pesadelos e essas memórias muito ruins e lembranças ruins, saiba que pode ser um transtorno de estresse pós-traumático, tá bom? Outra coisa agora, vamos falar sobre o transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo, ele vira e mexe, é colocado dentro dos transtornos ansiosos, ou senão eles acabam também nomeando como se fosse algum tipo de transtorno de personalidade. Então assim, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem o componente da ansiedade por trás, e justamente por conta disso eu achei interessante colocar junto com os transtornos ansiosos para explicar aqui para vocês. Basicamente, como vocês veem, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, é o famoso TOC, são as pessoas que têm TOC. Então, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é dividido em dois, que é o transtorno compulsivo, que é comportamento, compulsão, e o transtorno de obsessão, que é pensamento. Então, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem que ter esses dois componentes, que é o componente comportamental e o componente de obsessão. Então, o comportamento é um comportamento ritualístico, são aquelas pessoas que ficam limpando. Eu preciso lavar minha mão 5, 6, 7, 8 vezes para que ela fique limpa. Ou seja, é um ritual. Outra coisa, movimentos repetitivos. A pessoa tem que passar a mão 5 vezes no cabelo, senão a mãe morre. Percebe que ela atrelou o comportamento de passar a mão no cabelo à mãe morrer. Sabe aquelas pessoas onde fazem aquelas brincadeiras que se elas pisarem na linha das calçadas, a mãe pode quebrar a coluna? Perceba que gera um comportamento obsessivo. Olha isso. Outra coisa, né? Hiperatividade, lavar um objeto várias vezes. Então vamos supor que eu sinto que esse cérebro aqui está sujo. O que eu vou fazer?
Ao invés de eu ir lá, lavar bonitinho em 5 minutos, eu vou querer lavar esse cérebro 5, 6, 7, 8 vezes no dia, porque eu coloquei na minha cabeça, eu tenho a obsessão de que 10 lavagens é o que faz ele ficar limpo. São aquelas pessoas que têm medo de germes, que têm medo de usar banheiros públicos, mas não é o medo de usar banheiro público como nós temos, como uma forma de proteção, porque nós achamos que é um banheiro que está muito infectado. Não. São as pessoas que realmente sentem uma crise de ansiedade, um medo exagerado, justamente porque ela tem obsessão por aquilo. Então a pessoa acha que ela tem que lavar a mão mais de 20, 30, 40 vezes para que a mão fique limpa. Eu mesmo peguei vários pacientes que têm toque e esses pacientes, eles sempre estavam com a mão vermelha, com a mão toda descascada. Eles basicamente destruíram com a hidratação natural da pele, que a nossa pele produz uma hidratação normal, que se você ficar lavando demais a pele, você vai ressecar. Por isso que essa pele, ela não é tanto ressecada, porque a sua própria pele produz uma substância que é um hidratante natural. Se você lavar muito as suas mãos, automaticamente você vai retirar essa hidratação e a mão vai ressecar. Então, esses pacientes que lavam muitas mãos, as mãos sempre ficam muito ressecadas. Aí o médico, que é o dermatologista, ele acaba passando um hidratante para tentar meio que repor. E aí entra a parte da obsessão, que são as pessoas que têm preocupações específicas. Então, por exemplo, obsessão é o pensamento. Olha, eu acho que a minha mãe vai morrer se eu não lavar a mão 5 vezes. Eu acho que minha mão vai ficar limpa se eu não lavar ela 10 vezes. Então a pessoa tem que lavar 10 vezes, senão a mão não vai ficar limpa. Perceba? E é uma obsessão muito grande, a pessoa não consegue controlar. Você fala que pessoa louca? Não, a pessoa não consegue controlar. Se ela está obcecada em lavar a mão 5, 10, 15, 20 vezes, ela vai lavar, tá bom? Agora, né, encerramos a parte então dos transtornos ansiosos, onde eu falei de cada tipo de ansiedade. Se você ficou com alguma dúvida até aqui, por favor, comente abaixo que eu vou responder sobre ansiedade, tá bom? Agora, nós vamos entrar nos transtornos de humor, ou seja, os transtornos depressivos. É que fala transtorno de humor e eu vou explicar o porquê à frente. Antes que eu prossiga com os transtornos de humor e explicar quais são os tipos de depressão que existem, que são vários tipos, por isso que é errado você falar que você sofre com depressão, você tem que falar, ok, que tipo de depressão que você sofre? Então sempre que você chegar num profissional ou que você for comentar alguma coisa, não fale isso, eu sofro com depressão. Não, isso está errado. E sim, eu sofro com este tipo de depressão. Ou, no caso, qual tipo de depressão eu sofro? Essa é uma pergunta inteligente. Então você precisa aprender agora a diferença entre humor e emocional antes de você entender quais são os tipos de depressão. A diferença então de emoção para humor nada mais é do que a emoção é uma resposta fisiológica que o nosso organismo tem mediante aos estímulos que o ambiente nos proporciona. Falando em uma linguagem muito mais simples, nada mais é do que eu acordo de manhã para tomar o meu café matinal, só que a minha namorada ela não preparou o café, sendo que ela combinou comigo previamente que ela faria o café todos os dias. Então eu fico bravo, eu fico puto, eu fico nervoso, eu fico estressado com ela, justamente porque ela não fez o meu café. Isso, perceba, que é uma alteração emocional. Teve um componente ali que fizeste com que eu ficasse nervoso. Aí eu tô andando no trânsito e um carro passa na minha frente e realmente ele corta a minha frente e isso coloca tanto eu quanto ele em perigo. Perceba que houve uma interação social para que eu pudesse ficar alterado, ou seja, nervoso, com raiva. Aí eu fico com raiva da pessoa que me cortou no trânsito. Isso é uma alteração emocional. Houve um componente físico, houve um componente real ali onde fizeste com que o meu corpo tivesse essa resposta mediante aquilo que ele fez para mim. Agora, a diferença de humor. Humor nem sempre ele vai ter um objeto que vá fazer com que você altere a sua emoção. Basicamente, o humor ele vai alterar independentemente se tenha um estímulo ou não. Só que a diferença do humor são oscilações onde você tem tristeza e alegria, e essas oscilações elas se perduram ao longo do dia, semanas e a meses. Basicamente, as pessoas que sofrem com depressão unipolar, perceba que mesmo o dia da pessoa sendo bom, sendo legal, todo mundo feliz, a pessoa fica triste. Por quê? Porque alterou o humor dela. Agora, a depressão, às vezes, não tem uma explicação lógica, às vezes não tem uma explicação específica para que você possa falar que tal ser humano tem depressão. E justamente por conta disso é onde está a diferença entre humor e a diferença para emoção. Então, espero que vocês realmente entendam que há diferença entre depressão e tristeza. Depressão é uma doença e tristeza é um sentimento. Depressão, como ela é uma doença, então ela é uma condição de anormalidade que vai alterar o funcionamento do seu organismo de forma involuntária. Se ela é uma condição anormal, mostra então que você não está normal.
E se ela vai alterar o funcionamento do seu organismo de forma involuntária, então depressão basicamente não é algo que a pessoa escolhe e muito menos frescura dela. Por isso que não adianta você virar para alguém que é depressivo e falar para ele, sai dessa, amanhã passa e pode ter certeza que daqui a uns tempos passa. Isso daí é falta de experiência, é falta de vergonha na cara. Olha como você é fraco, olha como realmente você não tem Deus na sua vida, isso é falta de Deus, isso é a falta de apanhar. Ou seja, as pessoas que sofrem com depressão, elas escutam isso diariamente. Elas realmente acabam escutando que elas sofrem por depressão porque elas querem, porque elas escolheram passar por aquilo. É óbvio que a pessoa teve um padrão de vida, na maioria das vezes, com muitos fatores de risco, mas ninguém escolhe ter uma depressão, ninguém escolhe ter uma condição. Por isso que o termo é uma condição de anormalidade que altera o funcionamento do nosso organismo involuntariamente e não voluntariamente. Se é algo involuntário, é algo automático, não está relacionado com a minha consciência, e sim com algo que se desenvolve sem que eu ao menos perceba. Então, para você aí que acaba assumindo para o outro que é só ele sair dessa, se fosse tão simples assim, não necessitaria de eu estar aqui fazendo um vídeo, não necessitaria também de ter milhões de diagnósticos em relação à depressão e ansiedade, como nós vimos lá no início desse vídeo, onde eu acabei afirmando para você que o Brasil se encontra em primeiro do ranking. Não precisaria eu escrever um livro, não precisaria nenhum médico ou outro profissional ficar ensinando nada sobre depressão e ansiedade, porque basicamente é só sair dessa. Então, depressão é uma doença, não é brincadeira. Nós não podemos diminuir a palavra depressão em relação a um câncer. Câncer e depressão são doenças e os dois merecem ter a atenção integral. Então a depressão ela não pode ser minimizada, ela não pode ser colocada de lado como se fosse uma fraqueza ou uma escolha da pessoa e que aquilo que a pessoa esteja passando é uma frescura que depende somente dela para melhorar. Não é assim que funciona. No caso agora da tristeza, ela é uma emoção, é algo que vai passar mais rápido. Então, se morre alguém da família, o tempo de luto ele pode ser algo longo e pessoal. Só que a pessoa vai conseguir levar a vida dela normalmente. Ou se morreu algum cachorro, ou se realmente perdeu uma namorada, vai ter um sentimento ali, algo muito depressivo. A pessoa, às vezes no início ela pode ter dificuldade de dormir, pode ter dificuldade para comer, pode não ter muito prazer nas coisas que davam prazer antes, mas isso é algo muito momentâneo, não é algo que se perdura. Agora, se você está sentindo sintomas depressivos, que é o que eu vou explicar agora, por mais de 1, 2, 3 semanas, aí sim nós temos que começar a se atentar para ver se você não está entrando dentro de um quadro depressivo. Então vamos classificar primeiramente como o transtorno afetivo unipolar, ele pode ser chamado como transtorno depressivo maior ou depressão clássica, que é a famosa depressão, onde nós vemos milhares de conteúdos na internet explicando sobre ela. É bem provável que você também conheça os sintomas que eu vou listar agora. Então esse tipo de depressão, chamado de depressão maior ou depressão clássica, ela é conceituada com os principais sintomas de desânimo, que parece que as pessoas te retiraram da tomada, arrancaram você da tomada e você não tem energia para fazer nada. Anedonia, ou seja, você perdeu o prazer na vida. Então coisas que te davam prazer, como ler, estudar ou fazer qualquer outra coisa, você já não sente mais esse prazer e a vida parece que perde cor. Baixa libido, você perde desejos sexuais. Hiperfagia ou ausência, de hiperfagia, então no caso hiperfagia é quando você tem um impulso para querer comer. É o famoso assalto da geladeira nas madrugadas, onde você abre a geladeira e come tudo que vê pela frente. Não é só de madrugada, tá bom? Mas hiperfagia é quando você tem uma compulsão alimentar. Ou no caso pode ser ausência, a pessoa pode então inibir essa vontade de querer comer e ela basicamente não se alimenta corretamente. Hipersonia ou insônia, pensamentos negativos, declínio cognitivo, ou seja, a pessoa tem dificuldade de concentração, de raciocínio. Como o cérebro está depressivo, então a pessoa fica mais lenta. Por isso que a pessoa fica realmente com o raciocínio muito comprometido. A pessoa não entende muito bem as coisas. E com o tempo a memória dela também vai sendo prejudicada. Tanto por conta da depressão, que ela não consegue se concentrar bem por conta desse declínio, e também a depressão a longo prazo, se ela não for tratada, com a alta liberação de cortisol, ou seja, do hormônio de estresse, pode atrofiar, isso daí já é comprovado cientificamente, pode atrofiar o seu hipocampo, que é onde processa as suas emoções. Por isso que não pode deixar de lado o tratamento da depressão e da ansiedade. Outra coisa, pode desenvolver também em você fadiga, labilidade emocional, que é quando você realmente chora muito fácil, e também desesperança. Nesse ponto aqui a gente pode começar a conceituar a parte de suicídio, porque as pessoas que perderam esperança na vida, elas podem exatamente sentir vontade de quererem o extermínio. Então, esses sintomas que eu acabei de citar são sintomas clássicos da depressão maior, da depressão unipolar ou a depressão clássica, que é essa daí que você está acostumado e você conhece.
Pulando agora, a gente vai entrar na bipolaridade. Espero que você realmente tenha percebido que existem dois tipos de depressão, que é a depressão unipolar e a depressão bipolar. Ou seja, depressão é quando você está com esses sintomas que eu acabei de citar, anedonia, desânimo, é quando você está mais num polo de tristeza. Só que é uma tristeza relacionada a uma doença, é claro. Agora, a bipolaridade, como eu falo, é bi. Bi vem de dois, então bipolaridade é quando a pessoa tem dois polos, tanto o polo, digamos que negativo, que é o depressivo, quanto o polo maníaco. Maníaco está mais atrelado à emoção então de alegria, onde a pessoa fica muito alegre, fica muito hiperativa, a pessoa fica muito para cima, a pessoa fica muito nervosa, muito preocupada, porque realmente a pessoa fica hiperativa. É aquele tipo de pessoa que não tem muito controle sobre os seus comportamentos. Então perceba que no caso da depressão, ela pode ser classificada de duas formas, ou a depressão normal, que é a depressão mais clássica, conhecida como depressão unipolar, e também a depressão bipolar, onde a pessoa pode ficar períodos depressivos, ou seja, semanas tristes ou até meses, e a pessoa pode ter a troca da depressão para sintomas de mania. É aquele tipo de pessoa que ela fica uma semana depressiva, não quer conversar, fica triste, fica chorosa, fica para baixo, fica pessimista. Só que daí passa 1, 2 semanas, a pessoa já tá para cima, tá alegre, tá elétrica, tá hiperativa, a pessoa quer fazer tudo, a pessoa quer sair, a pessoa quer trabalhar. Aí passou outra semana, ela volta a ficar depressiva, ela volta a ficar triste, chorona. Ou seja, isso é bipolaridade, é troca de humor, é oscilação de humor. Então a pessoa ela é muito instável. Só que essas trocas de humor, por exemplo, são muito difíceis para que o próprio médico ele possa fazer o diagnóstico. Então, bipolaridade é quando tem oscilação de humor. Pessoal, existem diversos tipos de depressão. Eu vou falar desses tipos em outra live, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, pessoal, conforme combinado, eu vou fazer uma segunda live, a live de número 3, onde eu vou fazer a parte 2 desta live aqui. Então você percebe que eu expliquei tudo sobre ansiedade, os tipos de ansiedade e comecei a explicar as classificações da parte de depressão. Então, na próxima live eu vou explicar basicamente tudo o que você precisa saber sobre as causas de depressão e de ansiedade. Vou explicar também quais são os possíveis problemas que você vai ter caso você não faça nenhum tipo de tratamento da depressão ou da ansiedade. E também vou explicar basicamente quais são os principais tratamentos que você já pode buscar. Então, pessoal, como uma última mensagem para que nós possamos encerrar essa live aqui no dia de hoje e continuar na parte 2, falando basicamente sobre as causas da ansiedade e os principais problemas que você realmente possa ter se você não buscar um tratamento ou um tipo de ajuda ou fazer qualquer tipo de técnica para controlar, amenizar a situação. Hoje, a principal mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte, que nós não podemos patologizar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Os nossos sentimentos e as nossas emoções, ao longo da evolução, foi realmente desenvolvida para nos proteger. Então, se você está triste, é porque a tristeza ela tem um papel funcional, um papel necessário para criar em você uma mágoa, uma culpa, para que você possa raciocinar e refletir em relação às suas atitudes. Então, se você está triste, pense, por que eu estou triste, o que eu tenho que fazer para melhorar. Agora, se você está com medo, o medo, ele cria todo um desenvolvimento fisiológico para que você possa proteger, ou seja, ele te faz ficar imóvel para que o outro animal possa achar que você esteja morto, ou você pode lutar, ou você pode fugir. Perceba então que as emoções e os nossos sentimentos, eles são protetivos, eles servem para nos proteger. Só que o que eu mais percebo é que as pessoas vivem dentro de uma ilusão de realidade em relação àquilo que é normal, e elas acabam achando que ansiedade, tristeza, raiva, nojo, surpresa, ou seja, qualquer tipo de emoção ou sentimento é visto como algo doentio. Então, se eu estou ansioso é porque eu tenho uma doença. Se eu estou triste é porque eu tenho algum problema. Doutor, eu estou triste, chorando porque meu cachorro morreu. Ok, só que isso não é uma doença, isso não é um problema. Nós temos que separar o que é emocional, o que é doentio e o que não é. Por quê? Porque se nós patologizarmos todos os comportamentos e sentimentos do nosso cotidiano, nós nunca vamos conseguir viver dentro da normalidade. Então nós precisamos viver dentro daquilo que é normal. Por isso que é interessante você entender o que é considerado como algo saudável e o que não é. Nem sempre ficar triste é algo agradável, nem sempre ficar ansioso é algo agradável, mas é algo necessário. Para eu fazer esse vídeo aqui para vocês, você pode ter certeza que eu batalhei muito, que eu estudei muito, que eu fiz de tudo para estar aqui. Da mesma forma que você, do outro lado que está me assistindo, deve ter as suas dificuldades na vida, deve ter tido os seus obstáculos, ou esteja tendo nesse exato momento. Ou você quer ter um crescimento profissional, mas só enxerga obstáculo no serviço. Saiba que isso é normal, são adversidades, são dificuldades da vida. E nós não podemos patologizar, mediante esse processo, as tristezas e as ansiedades do processo. O que nós temos que realmente ter noção é de
comportamento de prevenção. Nós temos que saber aquilo que é saudável e aquilo que não é, aumentar os fatores de proteção para aumentar a probabilidade, deixar o nosso corpo saudável, para quando vier algum tipo de problema, de risco, nós estarmos saudáveis para enfrentar. Isso é chamado de resiliência. Nós temos que ser fortes nesse sentido. Ou seja, você busca sempre viver dentro de um padrão onde te faça bem. Só que fazer bem, tem momentos da vida que realmente você vai passar por coisas que não são agradáveis. E tá tudo bem, não tem problema. Nem sempre você vai estar 100%. E não é porque naquele dia você está 2% que você está doente. Na verdade, isso faz parte. Então assim, pessoal, para quem realmente quiser o meu livro gratuitamente sobre depressão e ansiedade, lá eu falo com mais detalhes sobre esses pontos da live. Então para você que quer o meu livro, faça o seguinte. Aqui abaixo, no primeiro link da descrição, vai ter o meu site. Clica no meu site e lá dentro você consegue pegar o livro gratuitamente, tudo bem? Essa é a segunda edição do meu livro, então todas as lives e todos os meus conteúdos que eu faço, eu tiro do livro. Então para você que quer já adiantar as próximas lives e os próximos conteúdos, é só pegar o livro gratuitamente. É que o legal do vídeo eu explico de forma mais ampla, mais completa, mas tanto a live quanto o livro, eles detêm o mesmo conteúdo. A diferença só que do vídeo eu tento explicar colocando algumas experiências clínicas que eu tenho. E é isso, então para você então que quer ter mais conhecimento em relação, além do livro, é claro, de mim e de tudo que eu faço, do meu trabalho e de mais conteúdo, é muito simples. Me siga nas redes sociais, o meu Instagram é Felipe R. Galan, no Spotify também eu tenho. Tem também o meu TikTok, que é Psicólogo Felipe Galan, tem o meu Facebook e dentro do meu Instagram vai ter o meu site com mais conteúdo também e contando basicamente um pouco mais da minha história, para que você possa me conhecer um pouco mais. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado a live até agora. Aqui embaixo consta o botão onde você pode se inscrever no meu canal, ative o sininho, coloca ele para receber todas as notificações, deixa o like se gostou, se não gostou também deixa o dislike, não tem problema nenhum. O que é importante é que você assista o conteúdo e de alguma forma esse conteúdo possa refletir algo em você, tudo bem? Comente aqui embaixo se esse conteúdo te ajudou ou se você ficou com alguma dúvida e pode ter certeza que eu vou fazer o máximo para te ajudar. Pessoal, muito obrigado e até a próxima live.